perdemos o jogo, meus amigos, por conta da incompetência que é jogadores individuais. A incompetência de jogadores individuais, que a gente vai mencionar nesse vídeo, é incrível. Não dá pra aceitar esse tipo de mentalidade de jogador, cara. Mano, erros individuais que fizeram essa derrota do Corinthians, cara. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Não dá pra aceitar. Você tá entendendo? Não dá pra aceitar esse tipo de comportamento dentro de campo. Sem vontade, cara. Só joga se for na Neoquímica Arena, mano, diante da torcida. É só assim que vão jogar. Sul-Americana, esquece. Não vai se classificar. Com essa postura toda que tá tendo aí, pode ser que por um milagre consiga. Mas pelo Campeonato Brasileiro aqui, cara, a gente perdeu pro Mirassol, cara. Pro Mirassol, cara. Um time pequeno, cara. Um time de várzea, cara. A gente perdeu pra um time de várzea que teve mais vontade, mano. Que teve muito mais vontade que o Corinthians, mano. Que esses jogadores incompetentes, cara. Seu Mateuzinho, cara, muito mal. Seu Angileri também fez uma péssima partida hoje. Os dois zagueiros, mano, não sabem o que faz com a bola, não se comunicam. Péssima jogada, péssimo jogo. Por mais que o Kaká fez o gol, pô, mas e o restante das coisas? E o restante da atuação? O gol é um segundo, cara. Mas o restante do tempo, cara, você tem que ser. Você tem que impor, você tem que se impor, você tem que tentar vencer, você tem que tentar ser o melhor a cada segundo que passa dentro do campo, mano. Muito ruim. O único jogador que se destacou um pouco aí foi o Coronado. Mas também estava limitado. Porque talvez a formação não estava ajudando ele, ainda tentou ainda. Fez incrível. No finalzinho do jogo, o cara ainda conseguiu bater o escanteio e fazer a falta lá do outro lado, para não tentar deixar o jogador livre, porque os incompetentes do meio de campo e zaga não conseguiram fazer o mínimo para uma jogada. Cara, mano, que incompetência gigantesca, cara. Não jogamos nada, cara. Nada, 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 nada. Um gol no último minuto ali do primeiro tempo, mano. O que eu pensei? Pô, a gente vai agora. Dorival vai tentar mudar o time, vai colocar outro jogador, mas não, ele entra com o mesmo time, mas o time não entra desligado. Tomamos um gol aí rápido, cara. Muito rápido. Muito rápido o gol que a gente tomou, cara. É impressionante como os jogadores não estão preocupados. Parece que não estão preocupados com o que tá com o andamento, cara. O que tá acontecendo? É salário atrasado? É o que? Acho que se for salário atrasado, a gente já tava sabendo há muito tempo. Mas eu acredito que não seja isso, mano. É falta de qualidade demais, mano. Muita falta de qualidade, como eu volto a falar. Só joga se for na Neoquímica Arena, cara. É isso, só joga se for lá. Porra, mano. Cara, a gente perdeu pro Mirassol, cara. Um time de várzea, mano. Time de várzea. Incompetência de vários jogadores. A gente vai mencionar aqui nesse vídeo, cara. Tentar entender o que tá acontecendo, mano. Enfim, mano. Vamos. Ó, primeiro tempo nosso. Cara, horrível. Não é... Os dois tempos foram horríveis. Mas o segundo foi pior. Primeiro tempo a gente não jogou nada, hein? Pô, falta criação. Mano, é irritante o quanto os jogadores do meio de campo voltam a bola pros zagueiros. É irritante o quanto os volantes tentam fazer isso, cara. Só faz isso, mano. Só faz jogar a bola pros zagueiros, mano. Não tem mentalidade de vencer, não tem mentalidade de jogar pra frente. De tentar um passe longo, de tentar arriscar. Hoje, praticamente, o Coronado não estava como um meio-campista ofensivo. Tava mais como uma sobra ali. Um terceiro volante, um quarto volante. Jogando como um quarto volante, tentando pegar a bola de trás para poder avançar. Outra coisa, depois do pênalti que aconteceu que o Memphis perdeu, cara. Mano, não tem que chegar no Memphis e falar, mano,
Tá acontecendo isso no jogo, aconteceu o pênalti com você, você vai ter que bater, mano, bate o pênalti com seriedade. Não faz gracinha, mano, não faz gracinha. Se você acerta, é lindo, maravilhoso, mas errou, tem que ser cobrado. Tem que lembrar, mano, você tá jogando no Corinthians, você não tá jogando em outro time não, mano. Você não tá jogando num time de várzea, caralho. Porra, por que você não fez igual o Yuri Alberto contra o Internacional? Foi sério na bola, com seriedade, bateu firme e fez o gol. Tenho certeza, se o Yuri Alberto estivesse no campo, quem ia bater era ele. Mas aparentemente é o tal batedor oficial, mas desse jeito, batedor oficial não faz isso não, mano. Batedor oficial só vai lá e bate pro pênalti e tenta fazer. Não faz aquela cagada que você fez de dar uma cavadinha. Como eu falei, se acerta é bonito, é lindo, maravilhoso, é um recurso que tem pra fazer, mas tem que ter convicção 100% que vai fazer o gol. Simples assim, mano. E não fez. E não fez. Bom, primeiro tempo nosso, aos 9 minutos, o Raniel leva uma pancada também. Arbitragem. Falar um pouco da arbitragem que... O que eu vou reclamar da arbitragem? Se as 20 federações do país votaram no Edinaldo, se essa federação está com recursos limitados para aprimorar os seus juízes, os seus, vou chamar juízes de atletas, porque também ele corre, enfim, os seus juízes, capacitar os juízes dentro de campo para errar menos, fazer eles se atualizar cada vez mais, treinar mais. O recurso que a CBF ia fazer destinado para isso, cara, foi para os salários. Então não reclame você, torcedor, que vai ver o seu time sendo julgado injustamente, porque a arbitragem não está fazendo um bom papel. Porque a CBF destinou o dinheiro de recurso para salários. Para salários dos 20 presidentes das federações. E para o bolso do Edinaldo. Então não reclame, não adianta reclamar. Todos os presidentes de clubes votaram sim no Edinaldo. Com o intuito de que eu não sei, mas votaram. Votaram. O cara ganhou de lavada. Cada voto vale 3. Para vocês que não se lembram disso, cada voto vale 3. Então, não reclame enquanto seu time estiver sendo massacrado pela arbitragem, pelo VAR. Se o VAR não for ver um lance, se o VAR não for checar um lance, pode esquecer. É isso que vai acontecer. Aos 23 do primeiro tempo, Mateuzinho volta a bola sempre para defesa. Péssimo jogador hoje. Péssimo. Aos 27, Coronado faz uma bela jogada pela esquerda e chuta. E a bola bate no zagueiro. Que foi o gol o pênalti que a bola bateu na mão. Coronado fez uma belíssima jogada nesse momento. Tentou passar por todo mundo. Conseguiu, na hora do chute, desvio na mão. Depois de 8 minutos, de 4 minutos, depois mais 4 para bater o pênalti, o juiz apita e dá o pênalti. Olha que lambança. 8 minutos para poder dar um pênalti. 8 minutos dentro de campo, um VAR e um juiz faz uma lambança dessa. Enfim. Memphis, volta a falar, brincadeira. Memphis fazia aquela cavadinha. Se foi com convicção, se não foi, se foi um recurso que ele já estava pensando, ou se ele decidiu na hora, não importa. Ele errou. Tem que ser cobrado. Simples assim. Aos 49, chute de Coronado depois da saída de bola de Félix Torres. Aos 49 minutos. Olha quantas chances o Corinthians teve aqui, mais ou menos. Poucas chances dentro de um jogo. Isso aqui foi uma arrancada que o Félix Torres deu da zaga até o meio de campo. Teve uma tabelinha e o Coronado fez um belo chute. Mas nada demais. Aos 51, no escanteio, gol de cabeça do Kaká. Aí o que eu pensei? Que eu volto a falar de novo o que eu pensei. Pô, vamos mudar o time. Vamos colocar ele só um pouquinho mais ofensivo. Vamos trocar um jogador no meio de campo. Vamos colocar o Carrilho para tentar segurar a bola, para tentar dar uma dinâmica no meio de campo ali. Porque com o Maicon, Raniel não atuou tão bem assim. Breno Bidon, lástima. Não dá mais. Breno Bidon não dá mais. E o Coronado que tava tentando se superar, mano, os 4 ali no meio de campo. Ainda falta falar de Romero, que não tem mais pulmão para ser um ponta.
não sabe o que faz, não sabe se é um meio atacante, se é um atacante, se é um ponta, o que ele é. Ele não sabe o que ele é. Ele tem função nenhuma dentro de campo. Não tem função nenhuma. Os amantes do Romero aqui, pode esquecer, não tem função. O Romero já não é mais jogador. Esquece. Acabou o auge do Romero. Pelo jeito, só vai durar esse ano. Eu espero, porque ano que vem, cara, outros jogadores aí tem que sair. Começa o segundo tempo. Olha o que eu pensei no segundo tempo. Mano, eu tô achando que o Corinthians vai tomar um gol, cara. O Mirassol fez substituições de ataque. Povoou mais o meio de campo. Mano, foi dito e feito. Foi dito e feito. Os caras... Começou o segundo tempo, os caras fizeram um empate. Começou o segundo tempo, os caras... Pum! Empatou. Falha da defesa. Falha da defesa. Seu Mateuzinho não acompanhou o cara que tava passando por trás. Ficou olhando a bola. Ficou olhando a bola. O seu Angileri, Fabrício Angileri, não antecipou o atacante. O atacante foi lá e fez. Péssima atuação da zaga. Aos 18 minutos. Eu coloquei pelo jogador do Coronado, 18 minutos. Mano, nada, cara. 18 minutos, o Coronado tentou fazer uma jogada, mas não conseguiu. Aos 20, gol dos caras. Gol dos caras. Mais uma vez. Coloquei aqui, time desligado, defesa deixando o jogador livre. Mano, que atuação péssima, cara. Que atuação péssima. E aí, Dorival, o que você acha? Muito trabalho, né? Achou que seria um pouco mais fácil, achou que seria um pouco mais tranquilo administrar o Corinthians assim, com a capacidade que tem de torcida, de tudo mais. Eu sei que recurso tá um pouquinho complicado, tá difícil. O sistema político do Corinthians é um lixo, mas em campo, cara, tá complicado, né? Tá complicado. Senhor Garro só volta quando quer. Não sei quando é que vai voltar. Falam que uma semana ou duas depois que ele já teve treino com bola. Enfim. E aí? Como é que arma esse time? Como é que você consegue armar um time que tá sem alma? A gente foi campeão paulista, cara, na base da empolgação. Na base do grito, da empolgação, jogando bem alguns jogos. Porque se os outros times apertam um pouquinho, a gente não era campeão, não. Certeza. Certeza. E aí, Dorival, o que você vai fazer agora? Precisa de zagueiro, precisa de lateral competente, precisa de um ponta. A gente faz tempo que não joga com ponta. O último ponta foi o Wesley, mas também... enfim, vocês sabem como é que foi o Wesley. E aí? Precisa talvez até de um meio-campista aí, um atacante de velocidade mesmo, um atacante que tenha um pouco mais de percepção das coisas, de drible. E aí? E aí, Dorival? Casca tá dura, hein? Tá difícil. Enfim, meus amigos, deixe sua opinião em relação aqui ao que aconteceu com o jogo. Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E é nóis, e vai Corinthians.